E aí, pessoal, aqui é a Stephanie novamente, dando continuidade, então, na nossa aplicação aqui de gerenciador de apostas. Na parte 1, a gente fez o primeiro endpoint para salvar o apostador. Na parte 2, a gente fez as melhorias, revisou o código, melhorou as partes que tinha para melhorar. Mostrei para vocês sobre o Lombok e mostrei para vocês também sobre o Model Mapper que a gente utilizou para fazer o DTO da nossa classe de entrada para a nossa classe de domínio. Beleza? Então, dando continuidade aqui, nesse vídeo a gente vai fazer o nosso segundo endpoint, que vai ser o endpoint de aposta, para salvar a aposta, beleza? A gente já tem um que salva o apostador, a gente precisa agora de um para salvar a aposta. Então, bora lá. Na nossa controller, pastinha controller, botão direito, new, Java Class, aposta, controller, beleza? Então, ok. Aposta controller, tá certo, ok. A gente precisa agora falar para ele que ele vai ser um REST controller, para o Spring gerenciar ele. A gente vai precisar de um método parecido com o de salvar apostador, salva aposta, beleza? E o retorno dele, por enquanto, vai ser um response entity, beleza? Que é o mesmo que a gente utilizou no outro para printar a informação, retornar o 201, lembra? Então, ok. Então, public, retorno response entity, nome salva aposta, ele vai receber um corpo. Então, ele tem que ser anotado com @requestBody. E a classe de entrada vai ser o aposta in. Beleza? Ok. Já vamos especificar aqui qual vai ser o tipo dessa requisição. Vai ser um post mapping. O nome do recurso vai ser aposta, beleza? Vamos retornar aqui também já, para ele não ficar reclamando. Response entity.status created.build, beleza? Já vou fazer o import estático aqui. Ok. Então, aqui a gente já criou a nossa controller. A gente está criando aqui o nosso método. A gente já especificou a URI para acessar esse nosso recurso. A gente falou que vai receber um request body e que vai ser o aposta in, beleza? Então, vamos criar este aposta in. A gente vai vir na nossa model, DTO, botão direito, new, Java Class, aposta in. Certo. Aqui no aposta in, eu só preciso que ele me informe. Vou colocar como long ID apostador. Eu preciso que ele me informe qual vai ser o ID do apostador, para a gente conseguir fazer a aposta, beleza? Já vamos colocar aqui o getter. Fechou. Vamos voltar para nossa controller. Vamos importar esse aposta in, né? Porque agora ele está em pacotes, né? Nas nossas classes, nas nossas aulas anteriores, a gente não tinha dividido em pacotes para ficar organizado, então ele não tinha que importar porque estava num pacote só. Agora a gente já precisa. Então, beleza. A gente sabe que tem o aposta in, que vai vir o ID do apostador. E a gente vai retornar um created, se tudo der certo. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos printar para ver se realmente tá chegando a requisição. Então, vou colocar como ID apostador. Apostador in. E vou dar um get no ID do apostador, para ele não precisar mostrar o objeto inteiro, como só tem o ID do apostador, beleza? Então, ok. Então, a gente criou a nossa REST. Se a pessoa acessar local host 8080/aposta, vai cair aqui no nosso recurso. Ela precisa passar o ID do apostador. E aí, chegando aqui, ele vai printar pra gente, pra ver se realmente essa parte, até aqui, tá tudo certo, beleza? Então, vamos fazer o quê? Vamos executar. Beleza? Ele startou nossa aplicação. Agora a gente vai lá no Insomnia. A gente vai criar uma nova requisição aqui, new request, que vai ser salva aposta, beleza? O método é o post e o nosso body vai receber um JSON, beleza? Vamos criar. Aqui
vai ser a mesma URL que a gente colocou para salvar o apostador. Local roxo, eu vou até usar aqui, ó, e vou mudar para aposta, beleza? O nosso JSON, ele espera um objeto, e o nosso objeto tem um atributo ID apostador. Então, a gente vai vir colocar ele aqui. E eu vou colocar 1, beleza? Então, nossa aplicação já está no ar. Vamos testar se chegou lá na nossa controller. Então, beleza. Ele chegou aqui na controller. Eu pedi para ele printar o ID do apostador. Ele fez o print aqui pra gente, ó, ID do apostador 1, que foi o que eu passei. E retornou 201, que foi o created. Então, significa que até aqui tá tudo certo. Tá funcionando, tá chegando requisição, beleza? Vamos implementar agora. Vou parar aqui. Vou apagar essa parte. Então, ok. A gente já sabe que para a gente fazer a implementação, agora não pode ser mais tudo aqui na controller, né? A controller tem que ter a responsabilidade de pegar a informação, delegar e dar o status de sucesso, caso ocorra, beleza? Então, a gente vai precisar fazer o quê? Primeiramente, vamos lá na nossa model e vamos criar a nossa model de aposta para o nosso banco, beleza? Então, aposta. A nossa aposta, essa classe aposta vai ser uma entidade do banco. E a nossa aposta, ela tem que ter private string. Deixa eu ver como que eu coloco. Número aposta. Vai ser o número da aposta. E ele vai ter o apostador também. Por quê? Para vocês entenderem. Aqui vai ser um many to one. Por quê? A gente pode ter várias apostas, que é o many, para um apostador, beleza? Então, por isso que a gente está colocando aqui many to one, para ele conseguir fazer essa relação lá no nosso banco. E a gente vai colocar o arroba join column, que esse relacionamento que ele vai ter não vai ser com o objeto inteiro, vai ser apenas com o ID do apostador, beleza? Então, quando ele for criar essa tabela aqui, ele não vai colocar todos os campos do apostador lá dentro da tabela aposta, não. Ele vai relacionar só pelo ID do apostador, que a gente chama de foreign key, beleza? Então, vírgula, e a gente vai falar que esse ID, ele não vai ser nulo, beleza? Ele sempre tem que ter uma informação real para salvar no banco, então ele não pode ser nulo. Ok, então a gente já colocou aqui na aposta o número da aposta. Esse número da aposta vai ser o nosso ID do banco, beleza? Então, o ID da aposta vai ser o ID o número da aposta vai ser o ID da nossa tabela aposta, beleza? Então, ID, número aposta, e vai ter o ID do apostador. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui no Argos Constructor, para o banco não reclamar depois. E a gente vai fazer o quê? Um getter, para acessar os atributos, certo? Então, aqui nessa parte, por enquanto, é só isso. Voltando na nossa controller. Agora, a gente precisa do quê? A gente vai precisar da service de aposta. Private final aposta service. Aposta service, beleza? Aqui ele vai reclamar porque a gente ainda não tem o aposta service, então a gente vai fazer o quê? A gente vai criar. A gente vai vir aqui na nossa service, botão direito, new, Java class, aposta service. Aqui a gente vai anotar, né? Lembrando que a gente precisa informar para o Spring de que tipo essa classe é. Então, ela é uma classe de serviço. Ok. Então, aqui a gente vai importar. Importou. Beleza. Como eu disse, a gente colocou o response entity só para a gente conseguir printar, retornar o status e tal.
Só que aqui eu não quero que ele retorne o response entity. Por quê? Quando ele retorna só o response entity, tem alguns casos que eu acho que não é tão legal. Por exemplo, numa aposta. Quando você faz uma aposta, você não vai querer receber só um 200 que deu, ó, ok, sua aposta. Você vai saber qual é o número da sua aposta, se realmente é você que fez a aposta e tudo mais. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai retornar aposta out. Vai ser um objeto, beleza? Aqui, por enquanto, eu vou colocar null, pra gente ver. E a gente vai criar essa aposta out. Model, DTO, botão direito, new, Java class, aposta out, beleza? Então, nesse retorno, eu quero que ele retorne o quê? Eu quero que ele me retorne número aposta, beleza? Eu quero que ele retorne nome apostador e eu quero que ele retorne e-mail apostador, beleza? Então, quando a gente fizer a aposta, eu quero que ele retorne para esse usuário o que foi realizado na aposta. Então, ele criou o número da aposta, ele criou um nome, ele buscou no banco, né, o nome do apostador para fazer a aposta e o e-mail do apostador, beleza? Então, aqui a gente vai colocar um getter. Vamos voltar aqui no nosso controller, já vamos importar ele. Então, ok. Então, a criação da nossa aposta vai retornar uma aposta out, que é o número da aposta, o nome do apostador e o e-mail, beleza? Ok. Aqui a gente já criou a aposta service. A aposta service vai ser praticamente igual o método que a gente criou lá pro nosso apostador. Então, aqui a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai pegar esse public, aposta out, salva a aposta, até o finalzinho aqui, ó, que é praticamente o mesmo método. A gente vai colar aqui. A gente vai tirar esse request body, porque ela é só lá da nossa requisição da controller. Então, aqui é um método público. O retorno é uma aposta out. Ele vai salvar a aposta, recebendo a aposta in, beleza? Ok. Eu vou colocar aqui return null, só para ele parar de reclamar. Então, voltando aqui na nossa controller, a gente vai fazer o quê? Como o nosso retorno é uma aposta out e a nossa service ela retorna uma aposta out, então eu já vou retornar ela direto aqui, beleza? Então, return aposta service ponto salva aposta in, beleza? Então aqui ele aceitou, porque o retorno da minha aposta service é o mesmo retorno que eu preciso para esse método aqui, beleza? Então, eu chamo minha aposta service e aí ele chega aqui a requisição, beleza? Chegou a requisição, o que a gente precisa fazer? Eu estou recebendo o ID do apostador. Então, assim, eu preciso buscar esse cara realmente para ver se existe. Se existir, a gente cria uma aposta para ele. Se não, não faz sentido, né? Se a aposta é relacionada com um apostador, não faz sentido não ter um apostador para fazer a aposta. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o apostador repository para fazer essa busca. Então, private final apostador repository. Vamos colocar aqui o require Argos Constructor. Vamos otimizar aqui o import. Beleza, então aqui a gente já está chamando o apostador repository. E a gente vai fazer o quê? Apostador repository. Tem um método aqui, ó, ele já até apareceu aqui, ó, que é o find by ID. Ele vai fazer a busca pelo ID do apostador. Então, a gente vai usar esse aqui mesmo. Então, a gente vai passar o apostador in, só que aqui ele espera um ID. E a gente está passando o quê? Um objeto. Então, a gente vai acessar o campo ID apostador, beleza? Beleza. Então, tá. Então, ele recebeu aqui o apostador in. Ele vai fazer a busca no banco. O retorno da busca é um optional. Um optional significa o quê? Que ele pode retornar algo ou não. Então, ele vai retornar um optional falando, ó,
é presente, então significa que retornou algo. Ou não é presente, então significa que não tem nada para retornar, beleza? Então a gente vai armazenar essa busca do banco em uma variável, beleza? Para a gente conseguir utilizar. Então eu vou colocar aqui optional apostador beleza? Vou importar aqui o optional. Beleza. Então tá, então ele fez a busca pelo ID. No mundo ideal, a gente vai fazer no mundo ideal e depois a gente vai melhorar. Mas aqui no mundo ideal, foi passado um ID de um usuário que existe e ele me retornou. Foi presente, retornou algo para mim. Ok, então se ele retornou algo, ele vai criar agora o quê? A aposta para mim, né? Então vamos criar aqui string num aposta. E a gente vai usar um carinha que tem aqui no Java, que ele é muito legal. Ele gera um número pra gente randômico, que é o que a gente vai utilizar para gerar esse número de aposta, que é o UUID.handle UUID. E o nosso número de aposta, ele é do tipo string. Então, se eu passar só isso, ele não vai aceitar. Então, eu vou colocar um toString, beleza? Que ele está convertendo para string. Então, ok. Então, a gente, supondo que no mundo ideal, a gente já tem as informações do apostador, a gente já tem o número da aposta, certo? Então, tendo essas duas informações, o que a gente precisa fazer? Salvar no banco. Então, a gente vai fazer o quê? Criar um repository para a nossa aposta, que a gente não tem ainda. Então, botão direito em cima do repository, new, interface, aposta, repository. Beleza? A gente vai anotar com @repository para o Spring saber gerenciar. E o nosso repository vai estender de JPA repository. O tipo é aposta. E o nosso ID é uma string, beleza? Então, aqui é só isso. Essa parte aqui ela é bem simples mesmo. Deixa eu fechar aqui essas coisas. Ok, então aqui embaixo a gente vai chamar a nossa aposta repository. Aposta repository. Beleza. E a gente vai querer salvar essa informação, certo? Vamos chamar ele aqui. Aposta repository.salva. E ela espera o quê? Uma aposta. Se eu colocar essas duas informações aqui dentro, ele não vai entender, porque uma é apostador, um optional apostador, e o outro é uma string. E ele espera apenas um objeto aposta. Então, a gente vai fazer aqui o quê? Aposta, recebe um new aposta, beleza? Então, a gente chamou aqui, criou uma variável do tipo aposta, informando que ela vai ser uma nova aposta, beleza? Só que a gente vai salvar nada no banco, né? Porque tá vazio o objeto. A gente precisa o quê? Ir no nosso aposta e criar um awargs constructor, que é um construtor cheio. Voltando na nossa service, agora a gente precisa o quê? Passar aqui dentro o número da aposta e o apostador. Então, ok. Então, a gente já tem o número da aposta, que a gente armazenou na variável aqui em cima, com o gerador randômico. E a gente precisa do quê? Do apostador. Apostador.get, porque ele é um optional, então, para acessar o objeto, a gente precisa colocar esse get, beleza? Então, aqui beleza, a gente já conseguiu colocar o número da aposta, o apostador que retornou da busca do banco. Então, a gente já tem o objeto para salvar no banco. Então, a gente vai colocar aqui aposta, beleza? Ok, a gente recebeu o ID, a gente fez a busca no banco, existe esse cara, a gente criou um número randômico que vai ser o número da aposta, e a gente colocou essas informações dentro de um construtor e armazenou numa variável aposta e salvou no banco, beleza? Então, ok.
Então, aqui, salvou no banco, ok. Agora, ele precisa retornar o que pra gente? Esse método precisa retornar, e tá retornando nulo. Ele precisa retornar uma aposta out, que a nossa controller também espera isso. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos retornar já direto aqui, ó. New, aposta, out. E a gente vai entrar aqui no aposta out e a gente vai colocar um construtor cheio, porque a gente vai utilizar o construtor para retornar aqui. Então, o nosso construtor espera número da aposta, que a gente já tem. Ele espera nome do apostador, então eu vou usar aqui apostador. Deixa eu ver. É isso mesmo. Apostador.get, porque ele é um optional. .get nome. Apostador.get e-mail. Beleza. Que é o que a gente espera. A gente espera o número de aposta, o nome do apostador e o e-mail, certo? O número da aposta que a gente gerou e o apostador que ele trouxe do banco pra gente. A gente só pegou o nome e o e-mail, beleza? Então, voltando aqui na nossa controller, ele vai retornar aqui na service que deu ok e já vai, como o retorno da nossa service é uma aposta out, ele já vai retornar aqui e beleza, vai dar sucesso, certo? Então, vamos testar. Vamos colocar um breakpoint aqui na linha 22 e vamos debugar. Beleza, ele já rodou o script aqui, ele criou a tabela aposta também, ó, com o número de aposta. A nossa prima aqui vai ser a nossa primary key, não vai ser nulo. O apostador tá aqui também. Ele adicionou na tabela aposta a FK, que é o ID do nosso apostador, beleza? Então, bora lá na Insônia. Primeiro, como a gente fez de um jeito que é o mundo perfeito, que a pessoa vai informar o ID que já existe, então a gente precisa primeiro criar o apostador, né? Vamos criar aqui o João. E eu vou criar aqui também a Stephanie, beleza? Só pra gente ter dois nomes, pra gente entender certinho. Então, Stephanie, beleza. Vamos aqui no banco, vamos rodar, conectar. Então, o apostador tem duas pessoas. O ID 1 é o João, a ID 2 é a Stephanie, beleza? Voltando no Insônia, a gente agora vai fazer uma aposta. Então, o ID 1 é o João, ele tem que fazer a aposta, né? Dar tudo certo, buscar no banco, ver se quem é o ID 1, que no caso é o João, gerar pra gente o número da aposta, dar o 201 e retornar aqui pra gente. Beleza? Ele vai cair aqui na nossa controller. Então, ele acessou o nosso recurso aposta, certo? Chegou aqui o aposta in, que tem o ID do apostador, que é o 1, beleza? A gente vai dar um F7 para entrar na service. Beleza, a gente chegou aqui. O nosso apostador in é o 1, né? Então, aqui, ele vai fazer a busca pra gente no banco. Ele vai buscar o ID 1, ver quem é esse cara e retornar aqui pra gente. Então, pulando aqui, beleza. Vamos ver o que ele trouxe no apostador. Ele encontrou. O ID 1 é o João, que o e-mail é joão@gmail.com, beleza? Aqui, ele vai gerar pra gente o número randômico que eu falei pra vocês. Então, o número de aposta que ele gerou foi esse cara aqui, ó. Certo? E aqui, ele vai colocar no construtor o número da aposta mais o apostador e vai armazenar aqui pra gente salvar no banco, certo? Então, eu vou dar aqui, vou pular a linha. O nossa aposta tá assim, então, ó. O número randômico mais o apostador. Só que no nosso banco ele não vai ficar assim, com todas as informações de apostador. Ele vai salvar somente o ID, beleza? Aqui ele está trazendo tudo, porque quando ele buscou no banco, a gente armazenou tudo aqui e colocou aqui o que ele precisava. Mas se a gente retornasse só apenas o objeto apostador tendo só o ID, sem os outros campos, ia dar também de boas, beleza? Então, vamos salvar. Ele salvou no banco. E aí ele vai retornar aqui pra gente lá na controller. Esse construtor com o número da aposta, o nome do apostador e o e-mail. Voltando para nossa controller, a gente vai dar um playzinho. E a gente vai lá na Insônia para ver como ele retornou.
Então, ele deu o quê? Ele deu um 200 ok. A gente precisa mudar isso, porque ele precisa dar um 201, porque ele vai salvar isso aqui no banco pra gente. E aqui ele gerou pra gente, ó, número da aposta, nome do apostador João, e-mail do apostador João, beleza? Então, essa parte fica assim mesmo, bonitinho e tudo mais. Como a gente não está usando a interface ainda, a gente vai precisar fazer uma mudança aqui para retornar o 201 que a gente precisa. A gente vai colocar response entity. A gente vai por assim, ó. Deixa eu até parar aqui. E a gente vai precisar voltar isso daqui para cá. E a gente vai retornar um response entity.status created, beleza? .body. Agora, como a gente está retornando assim, eu vou colocar aqui aposta out. E vou colocar aqui para ficar assim mais visível, para a gente saber o que está acontecendo. Ponto. Deixa eu ver. Beleza. É isso aí. Então, geralmente quando eu uso interface, eu deixo na minha interface todas as informações de controller. Então, na minha interface fica o post, na minha interface fica os status de resposta, fica os caminhos, os mappings. Mas como a gente não está usando ainda, então, nesse caso, como a gente está querendo retornar um objeto, se eu retornar só o objeto, ele vai me retornar um 200, e não é o que eu quero. Quero que ele retorne um 201. Então, quando é assim, a gente precisa colocar assim, ó, response entity, aposta out, e o corpo que a gente precisa que ele retorne aqui pra gente, beleza? Então, agora eu vou executar, como a gente já viu que tá funcionando certinho, eu vou executar normal aqui, e a gente vai fazer a requisição novamente. Beleza? Subiu aqui a aplicação, vamos no Insônia, vamos criar de novo o apostador. Vou criar aqui Stephanie, beleza? E vou criar aqui o Johnny. Beleza? A gente criou, porque precisa, senão vai dar ruim pra gente. Então, um sou eu, né, Stephanie, e o 2 é o Johnny. Então, eu vou criar primeiro uma aposta pra mim, que é o ID 1. Então, ele vai buscar no banco, ele vai ver que sou eu, ele vai gerar o número e vai retornar pra gente. Então, ID 1, beleza. Ele gerou o número pra gente. Ele trouxe aqui o meu nome e o meu e-mail. E retornou o 201 que a gente queria. Agora, eu vou fazer uma aposta pro Johnny. Beleza, ele criou também. Gerou o número da nossa aposta. Trouxe o apostador, que foi o Johnny, e o e-mail do apostador, beleza? Vamos ver no banco. Vamos atualizar. Connect. Vamos dar uma olhada nos apostadores. 1 sou eu, 2 Johnny, beleza? Vamos dar um clear. E vamos ver as apostas. Então, aqui na aposta, ó, ele gerou o número da aposta e colocou o ID do apostador. E o ID 1 é quem? Sou eu. O ID 2 é o Johnny. Entendeu? Então, ele fez um relacionamento aqui dentro da nossa aposta, ele se relacionou apenas com o ID do apostador. Porque se ele tivesse colocado tudo de novo, todos os campos aqui, ia ficar meio esquisito, nem ia fazer sentido. Então, o relacionamento que ele tem com o apostador é pelo ID. Então, o ID 1 é Stephanie e o número da aposta dela é esse daqui. O ID 2 é o Johnny e o número da aposta dele é esse daqui. Beleza? Se você voltar aqui, ó, é exatamente isso. 1 e 2. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar isso pra vocês. Eu acho que é muito importante saber essas coisinhas, até porque são pedidos em vagas de emprego, requisito, alguma coisa. E se você fizer esse projetinho aqui completo, você vai ter, tipo, um parâmetro para fazer os próximos, entendeu? Então, eu acho super importante. Eu acho que ficou bem simples de entender. E era isso que eu queria passar para vocês. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai dar uma revisada, ver o que dá para melhorar. E eu espero vocês. Beleza? Então, até o próximo vídeo.